19 horas em ponto. Boa noite para você. Na edição de sábado, você vai ver hoje que o número de ocorrências de invasão de perfis do Instagram, seguida de golpes para obtenção de dinheiro, quase quadriplicou em janeiro deste ano em comparação com o segundo semestre do ano passado em Minas Gerais. Mega Sena sorteia daqui a pouco 31 milhões de reais e mais. Capotamento é registrado próximo à entrada do aeroporto de Patos de Minas. Acidente é registrado na BR-352 no município de Lagoa Formosa. O fato envolveu um caminhão-baú. Homem é preso transportando 25 quilos de maconha em ônibus de turismo. No mesmo veículo, outro homem foi preso, flagrado transportando um pássaro. Casa corre risco de cair em Pindaíbas. Bombeiros de Minas Gerais são enviados para Petrópolis, no Rio de Janeiro, para auxiliar em desastre ambiental. Quase 100 milhões de pessoas físicas e empresas já fizeram consultas ao sistema que busca dinheiro esquecido. Você vai ver os detalhes dos jogos do Campeonato Mineiro neste final de semana e ainda hoje. Cresce o número de microempreendedores em Patos de Minas. Dados do IBGE revelam queda recorde no número de divórcios no Brasil. Grupo de Escoteiros São Francisco de Patos de Minas completa 15 anos de atividades. Vacinação infantil é retomada, porém na segunda-feira, para o público geral, será interrompida mais uma vez. Doenças cardiovasculares correspondem historicamente a 30% de todas as mortes no Brasil. O NTV News especial deste sábado começa agora. Nós abrimos esta edição te mostrando que na manhã deste sábado, um capotamento foi registrado no quilômetro 234 da BR-352, próximo à entrada do aeroporto de Patos de Minas. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, este carro era ocupado por um homem de 28 anos de idade. O homem trafegava sentido Lagoa Formosa a Patos de Minas e, de acordo com ele, 2 animais não identificados cruzaram a pista e que, ao tentar desviar, perdeu o controle de direção e capotou. Ele foi socorrido consciente com cortes no rosto e membros superiores. O homem foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Regional Antônio Dias. E a Polícia Militar Rodoviária atendeu um acidente no quilômetro 198 da BR-352, no município de Lagoa Formosa. O fato envolveu um caminhão-baú. Ao chegarem no local, os militares se encontraram com o caminhão já no acostamento, com o lado direito da frente danificado a poucos metros da ponte sobre o córrego Babilônia. O condutor, de 28 anos de idade, disse que trafegava sentido Carmo do Paranaíba a Patos de Minas. Chovia no momento do acidente e que à sua frente trafegava uma fila de caminhões em declive. Dado o momento, então, os caminhões reduziram bruscamente a velocidade e que ele, usando o freio motor e os freios de seu caminhão, tentou reduzir a velocidade para não colidir no veículo da frente, momento então em que as rodas teriam travado e o caminhão derrapou, saiu pelo lado direito da pista e parou sobre o acostamento. O veículo estava carregado com 19 toneladas de ração para pets em sacos acobertados aí por notas fiscais. O condutor não se feriu. O caminhão estava com a documentação em dia, foi liberado para este mesmo condutor, que informou que a empresa responsável por este veículo estaria enviando ao local um caminhão vazio para fazer o baldeio da carga e, posteriormente, a remoção do caminhão. Na manhã de hoje, um homem foi preso transportando 25 quilos de maconha em um ônibus de turismo. Neste mesmo ônibus, outro homem foi flagrado transportando um pássaro. A Polícia Rodoviária Federal, por meio do Grupo de Patrulhamento Tático, no município de Varjão de Minas, prendeu esse homem de 28 anos por tráfico de drogas. Ele viajava em um ônibus de turismo da cidade de São Paulo, que iria para Aracaju. Nas bagagens pertencentes a ele, foram encontrados 25 quilos de maconha. O homem foi contratado em São Paulo. Apenas afirmou isso, se negando a responder outras perguntas. Ainda de acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, ele receberia R$1.000 para concretizar esse transporte. No mesmo ônibus ainda, um pássaro curió foi apreendido. Esse pássaro estava com um homem de 31 anos de idade.
A gente muda de assunto agora e te mostra que o possível rompimento de um cano de tubulação da Copasa fez com que a casa de uma família em Pindaíbas trincasse. Além disso, a varanda e a cozinha dessa residência ficaram destruídas. A varanda da garagem e a cozinha que era utilizada para a fabricação de queijos ficaram totalmente destruídas em decorrência do rompimento do cano que fez com que o pasto deslocasse e trincasse a casa do casal Hélio e Iraide, que residem com uma filha. O problema teve início com as primeiras chuvas do ano. O fluxo da rede de esgoto excedeu e o cano quebrou. Começou no início de janeiro com uma rachadura pequena no chão. Aí a gente chamou o pedreiro, fez a reforma, base, amarração, tudinho. Terminou a reforma, 15 dias depois, começou de novo outra rachadura. Porém do outro lado, tinha sido do lado de baixo e foi do lado de cima. Começou no dia seguinte já começou a estralar a casa toda e foi quebrando, foi cair, aí caiu tudo. Hélio chegou a comprar telhas ecológicas de PVC para tentar sanar o problema, acreditando que as rachaduras não iriam aumentar. Então vamos comprar uma telha mais maneira, o pessoal, talvez pode ser por causa do peso, né? Então assim, como já tinha abrido aquela cratera, ele já pensou, não vai atingir mais. Aí nós procuramos compramos essa telha lá em Uberlândia, achamos ela em Uberlândia, trouxemos e arrumamos. Só que devidamente, igual passado 15 dias, igual minha esposa relatou, as crateras foram abrindo. E nisso, como disse, nós tivemos, aquela noite foi muito assustador porque foi estralando demais, nós nem dormimos direito, toda hora que nós acordava, sujo assustado. E nisso, no outro dia, nós ficamos assim, ao que nós levantamos, nós ficamos, como diz, sem chão. O casal reside no sítio há cerca de 15 anos. Segundo Iraide, o som dos estalos provocado pelo surgimento das rachaduras parecia pipoca estourando. Na verdade, a gente estava sentado na varanda com uns amigos nossos conversando. De repente, a gente ouviu um barulho muito forte. Achou que tivesse caído alguma coisa. Que a gente foi procurar, já tinha aparecido a rachadura na parede. E depois disso começou a fazer mais e mais e a gente via. A olho nu, a gente via a parede se abrindo, sabe? Então, assim, é assustador. Isso é assustador. Você perde assim, o sentido, você não sabe o que fazer. A família jogou entulho nas rachaduras ao lado do pé de manga para tentar conter os deslizamentos. A árvore antiga, xodó da família, terá de ser derrubada, pois corre o risco de cair na residência. E é nesse local que ficava a cozinha que cedeu devido à erosão do solo e o deslizamento de terra. Como a gente pode ver aqui, tem muitas rachaduras aqui. Subiu bastante o nível, uma situação preocupante. E aqui costumava ficar o telhado, que posteriormente o seu Hélio e a Iraide pensaram em substituir, até compraram as telhas. Aqui ficava uma garagem coberta também e ficou completamente destruído, como vocês podem ver pela imagem, uma situação aterradora. Dentro da varanda, o desnível é de 1,10 m e está sendo medido por um tronco de madeira colocado por Hélio. Já na parte da cozinha, o solo chegou a baixar quase 1,5 m. Com medo de que o restante da casa caia, o casal realocou os móveis, mas ainda não deixaram o local. A gente colocou na varanda que a gente tem do lado de lá. Tá tudo lá ao aberto, porque lá é aberto, não é fechado. Então tá tudo lá encostado, amontoado, na verdade. E essa é a cratera que se formou aqui na propriedade do Hélio, em decorrência desse cano ter rompido aqui, né, Hélio? Como que aconteceu? Como que se deu esse problema? Esse cano aqui ele era comprido, era até na frente, né? Devidamente, como dizia, a chuva veio. E sem manutenção nenhuma da Copasa. O que aconteceu? Ele quebrou, o outro foi embora, ele quebrou e nele quebrar, ele abriu essa fresta. Não abriu essa fresta, ele foi para o chão, ele foi, na época das águas, como enche muito de água, ele encheu muito. No ele deu uma pressão muito forte, ele começou a abrir esse buraco. Foi abrindo, isso aqui era tudo, tinha nada, era tudo passo normal. Nele abriu, foi batendo, dando a pressão forte, mas foi abriu, chegou, dentro de 3 dias, fizeram essa cratera. Decorrência dessa erosão que aconteceu com esse cano aqui, depois ele pegou, desceu à frente, aí veio uma bucha e entupiu. Não entupiu ali, foi aonde que veio aquela consequência, que veio aquele outro esgoto que está ali, aquela cratera de fezes que está ali. Hélio acionou a Copasa após o deslizamento. Entretanto, um funcionário só compareceu no local no dia 12 de fevereiro e passou a responsabilidade para outro servidor, com a promessa de que ele voltaria na segunda.
Segundo Hélio, um técnico operacional só compareceu na propriedade rural na sexta-feira e disse que não poderia fazer nada, pois o chefe responsável estava de férias e só voltaria depois do carnaval. Eles estiveram aqui ontem, mas falou que enquanto não chegar o chefe lá deles, não chegar de férias, nada eles podem fazer. E eu estou sofrendo com esse problema aqui. Então eu queria uma providência mais rápida para ver o que eles podem fazer para a gente, porque a gente não pode esperar a vontade deles, porque se um chefe deles está de férias, tem outro que cobre o lugar. Então o menino falou que eles vão chegar, vão ainda fazer um relatório para ver o que pode fazer. Então e nós temos pressa, nós não podemos esperar, porque a nossa casa lá vai, aos poucos lá vai caindo, e aí, se eles, como eles enrolados, eles estão tentando levar nós em banho-maria. Se quebrar o resto da nossa casa, quem fica? Nós vai ficar fora, nós vai ficar sem teto, e eles de boa, que é o que sempre acontece. Só que eu espero uma resposta mais rápida possível deles, que eles venham ajudar nós, porque nós não podemos esperar mais. O casal agora aguarda por providências da Copasa, pois a cada dia o número de rachaduras aumenta e o risco da casa ceder ainda ocorre devido ao clima chuvoso. Bom, vamos então à resposta. Por meio de nota, a Copasa informou que as chuvas fortes e constantes que têm caído na região provocaram abatimento do terreno localizado na Rua 26, em Pindaíbas, afetando então a rede de esgoto instalada no local. A manutenção na tubulação, segundo a companhia, está programada para ser iniciada na segunda-feira. Abre aspas ainda sobre essa resposta. A companhia esclarece que a rede atingida pelo desbarrancamento do terreno está localizada a mais de 40 metros do imóvel, não sendo responsável pelos danos causados. Técnicos da empresa estiveram no local na sexta-feira e explicaram a situação ao proprietário do imóvel, se colocando à disposição para mais esclarecimentos. Fecha aspas. E uma associação do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais está em Petrópolis, no interior do Rio de Janeiro, para auxiliar nas atividades de busca aos desaparecidos depois que fortes chuvas atingiram a região serrana. O desastre que ocorreu no início da semana deixou casas da região do Morro da Oficina soterradas e famílias desaparecidas. Os voluntários também irão atuar na distribuição de doações às vítimas. As nossas equipes elas estão trabalhando sem parar na busca por essas pessoas que ainda estão desaparecidas para dar um alívio para as famílias que estão sofrendo tanto. Então a gente precisa muito dessas doações para comprar os equipamentos de resgate pesado, para retirar os escombros, as árvores e achar o mais rápido possível essas pessoas. O número de mortos em Petrópolis, na região serrana do Rio, subiu para 146, segundo anunciou no início da tarde de hoje a Defesa Civil. O Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro identificou 91 corpos de vítimas da tragédia do município, também chamado de Cidade Imperial. Vamos mudar de assunto agora? Pois é, o mundo digital tem ocupado cada vez mais espaço nas nossas vidas, né? Na palma das mãos, principalmente. Apesar dessa praticidade, navegar pelas redes significa também se despedir da privacidade. A exposição de dados tem sido um terreno fértil para golpistas, viu? Para se ter uma ideia, o número de ocorrências de invasão de perfis do Instagram, seguida de golpes para obtenção de dinheiro, quase quadriplicou em janeiro deste ano, em comparação com o segundo semestre de 2021. Foram 388 casos no estado, de acordo com o Ministério Público de Minas Gerais. E para saber como se proteger, é importante entender como os nossos dados são obtidos diariamente. O Guilherme é jornalista. Ele tem uma página na internet e passa boa parte do seu tempo nas redes sociais. Eu pesquiso num determinado site um determinado produto, automaticamente depois para mim no meu feed do Instagram vai começar a aparecer vários daqueles produtos ali para mim. Esse especialista explica que as empresas de tecnologia colhem dados dos usuários a cada visita ou cadastro na internet. É óbvio que o mais comum são aqueles até mais básicos, né? Nome, RG, CPF, mas dependendo do que você está utilizando, existe sim a possibilidade de coleta de informações mais avançadas, como número do cartão de crédito. Algumas redes sociais podem até rastrear, por exemplo, preferências, gosto musical, o que eu gosto de assistir na televisão, no cinema, o que eu gosto de fazer.
Hoje em dia é praticamente impossível viver fora do mundo virtual. Seja pelo computador ou pelo celular, as nossas informações são coletadas o tempo todo. Pensando na segurança do usuário, a Lei de Proteção de Dados entrou em vigor em 2020, com a intenção de dar mais segurança para aquelas informações que a gente coloca na internet. A Lei 13.709 traz normas que buscam tornar o mundo digital um ambiente mais seguro. É interessante a gente lembrar que as empresas que tratam dados pessoais hoje são obrigadas a adotar medidas técnicas e administrativas de segurança, aptas justamente a proteger esses dados pessoais contra uma série de situações que vão desde o acesso não autorizado até mesmo o vazamento dessa informação. Esse é um primeiro ponto que nos ajuda a tornar a internet mais segura. Recentemente, alguns episódios de vazamentos de dados ganharam repercussão. Um dos exemplos foi a divulgação indevida de dados cadastrais de mais de 160 mil pessoas que possuem chaves do Pix. Isso traz insegurança até mesmo para quem tem experiência na internet. Além das questões de eu ter que me preocupar com golpes que eu posso diretamente sofrer, né? Por exemplo, disponibilizar os meus dados para um site que seja fake, ainda existe a preocupação também de eu disponibilizar os meus dados para uma empresa que seja confiável e essa empresa sofrer um golpe. O especialista em proteção de dados explica as ações que podem ser tomadas caso o cidadão suspeite que tenha dados vazados. O primeiro passo, normalmente, é você tentar entrar em contato com a própria empresa. Geralmente, no site dela vai ter ali algum tipo de canal da privacidade, algum formulário que você possa preencher. Então, assim, normalmente esses dados, eles acabam sendo utilizados para golpe, né? Então, se alguém tentou abrir uma conta bancária sua, no próprio registrato, isso daí vai estar informando. Então, criar um cadastro, acessar ali é bem importante, tá? É claro, isso aí também não impede que você busque o apoio ali de um advogado, dependendo da natureza da situação. E para evitar o constrangimento e possíveis problemas no futuro, algumas dicas são fundamentais. Um excelente controle é o segundo fator de autenticação. Tá? Aplicativos como o WhatsApp, Telegram, redes sociais, eles já permitem que você habilite ali um segundo fator de autenticação. Num dispositivo comum, no notebook, até certo ponto num telefone celular, também é importante que você tenha ali um software para prevenção de código malicioso, que são os famosos antivírus, tá? E tem uma dica que eu pessoalmente considero essencial, é pensar antes de clicar. A internet está presente no nosso dia a dia e em constante evolução. Por isso é muito importante se ter um ambiente seguro para que cada um consiga usufruir dos benefícios que ela oferece. Para mim, pelo menos, foi principalmente depois da pandemia que me fez abrir assim, mais o leque de fazer mais compras pela internet. Então, assim, a criação de legislações, de normatizações dessas questões de compra de dados online, ela é extremamente importante. Ainda hoje, aqui no NTV News, Mega Sena sorteia 31 milhões de reais. E você vai ver que 100 milhões de pessoas físicas e empresas já fizeram consultas ao sistema que busca dinheiro esquecido. O que você faria com 31 milhões de reais? Pensou, né? Esta quantia será sorteada daqui a pouco pelo concurso 2455 da Mega Sena. Por se tratar de um concurso com final 5, o prêmio recebeu um adicional das arrecadações dos 5 concursos anteriores, conforme a regra da modalidade. Caso apenas um apostador leve o prêmio deste sábado e aplique os 31 milhões de reais na poupança da Caixa, receberá pouco mais de 178 mil reais de rendimento no primeiro mês. Agora, se preferir investir no setor náutico, o valor seria suficiente para comprar 5 iates de aproximadamente 6 milhões de reais cada. A nova plataforma do Banco Central para consultar recursos esquecidos em bancos e instituições financeiras já possibilita que cerca de 8 bilhões de dinheiro esquecido, como recursos de contas corrente ou poupanças encerradas com saldo disponível, sejam devolvidos aos seus donos. Agora fique atento, viu, para saber como consultar se você tem o direito ou não a esse saque com segurança. Imagina se você soubesse que tem um dinheiro esquecido no bolso de alguma calça, ou até mesmo em uma conta bancária. O que você faria? De acordo com o Banco Central, cerca de 8 bilhões de brasileiros têm dinheiro esquecido, como recursos de contas corrente
ou poupanças encerradas com saldo disponível. Nós saímos às ruas para ajudar as pessoas a encontrar esse dinheiro. Vamos tentar saber se ela tem dinheiro esquecido? Pode tentar, ué. Vai pegar o CPF dela pra gente digitar aqui e colocar a data de nascimento. Dona Docelina, os dados completos. Vamos saber se ela tem dinheiro esquecido aqui? Olha lá, só num clique, ó. Se aparecer o verdinho, tem. Ah, não tem. Não tem. Se tivesse, ia ser bom, né? E isso é bom demais. É a data de nascimento. É a data de nascimento. Consulta. Ih, não tem dinheiro mesmo. Agora a gente vai tentar para saber. Qual que é o seu nome? Carla. Se a Carla tem dinheiro que foi perdido em alguma conta que dá para resgatar. Ah, não tem. Se você recebesse um pouco desse dinheiro, faria o que com ele? Ajudaria bastante, né? Ia pagar as contas? Exatamente. Se tivesse R$300 lá hoje. Já ajudaria, né? A pesquisa é bem simples de fazer. Basta digitar www.bcb.gov.br. Depois, clicar no hiperlink valores a receber tudo junto.bcb.gov.br. Digitar o CPF e a data de nascimento. Se aparecer o verdinho, é porque você tem dinheiro esquecido. Caso contrário, uma mensagem de saldo indisponível irá aparecer na sua tela. O importante é seguir o passo a passo para não cair em nenhum golpe. Não há outra forma de resgatar esses valores a não ser fazendo o cadastro nesse site e por lá requerendo essa restituição. Tem um aplicativo próprio ou entrar no site e fazer o cadastro individual, cada pessoa fazendo lá. O sistema ainda não mostra quanto cada usuário vai receber. Para isso, é preciso fazer um cadastro no site meugov.br do governo federal. O saque será feito por lá, bem como a quantia que cada um esqueceu, que também pode ser vista no sistema. Esse advogado explica que a família de pessoas já falecidas e que esqueceram dinheiro em conta também pode resgatar o dinheiro. As pessoas que já faleceram, se jogar o CPF delas e a data de nascimento, e se houver valores esquecidos, vai aparecer que existem valores. Não se sabe, não se exibe nesse primeiro momento o quanto, mas de acordo com o agendamento noticiado, no dia você pode ir lá e tentar fazer o cadastramento desse CPF ou do CPF do espólio. Havendo falecimento da pessoa, já tem informado isso nos cadastros, né, só se faz através de um inventário. Né? Então, o inventariante vai ter que dar algumas providências, vai se exigir alguns documentos para o cadastramento desse CPF de pessoas falecidas, ou a criação de um CPF para o espólio. Pois é, quase 100 milhões de pessoas físicas e empresas já fizeram essa consulta ao sistema que tenta localizar os valores esquecidos. Para você ter uma ideia, nas últimas 48 horas, cerca de 10 milhões de pessoas acessaram a página. Do total que nós temos aí desde o início, mais de 100 milhões, 94 milhões e 300 mil consultas foram feitas por pessoas físicas e 2 milhões e 400 mil por pessoas jurídicas. De acordo com o Banco Central, 20 milhões e 400 mil resultaram em saldos a resgatar, dos quais 20 milhões e 200 mil se referem a pessoas físicas e 249,5 a empresas. Olha só, em 2021, mais de 3 milhões e 900 mil empreendedores formalizaram micro e pequenas empresas ou se registraram como microempreendedores individuais. Em Patos de Minas, não é diferente, viu? Muitas pessoas decidiram ter seu próprio negócio e a expectativa é de um avanço maior para a economia. Conforme dado divulgado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, em 2021, a abertura de pequenos negócios bateu recorde e em Patos de Minas não foi diferente. A cidade teve um saldo positivo de empresas abertas, sendo 375 unidades, dando um percentual de quase 11% em relação a 2020. Tivemos a divulgação desses números, né? Isso é acompanhado pelas estatísticas junto ao governo federal, e a gente já tinha uma ideia de que realmente, até em função
do que ocorreu em 2020 por conta da pandemia, né? Uma retração muito grande, especialmente em alguns tipos de negócio, o comércio, por exemplo. Então a gente já sabia que o 2021 já viria com números positivos em relação à geração de emprego, em formalização de empresas, aberturas de empresas, e os números realmente trouxeram, né, esse número positivo aí, né? Apesar da chegada da pandemia, o presidente do Sindicomércio conta que a cidade de Patos de Minas não teve nenhum mês negativado nessa abertura de empresas. E a gente aí destaca que não teve nenhum mês, apesar desse impacto, né, que a gente ressalta novamente da pandemia em 2020, Patos de Minas não teve nenhum mês durante 2020 também que ficou sem um saldo positivo de abertura de empresa. Então mostra a pujança, a força da nossa economia, muito diversificada, e isso o comércio vem junto aí, dando toda essa resposta, né, positiva na geração de emprego. É o setor que mais emprega na nossa cidade, que mais gera ICMS, então a gente não cansa de destacar a importância do setor aqui para a nossa cidade, para o estado e para o país todo. Jéssica Viana é analista do Sebrae e ela conta que um dos motivos dessas empresas terem aumentado é o desemprego decorrente da pandemia. O que a gente percebe é que o recorde ele de fato aconteceu a nível nacional, em Patos de Minas também. Nós estamos atravessando uma pandemia, então no início de 2020, muitas pessoas desempregadas optaram por empreender por necessidade, então abriram a sua empresa. Algumas MEs ou EPPs também retrocederam seu porte. E o que a gente observa também é que algumas pessoas identificaram oportunidades no mercado de alguns setores mais aquecidos e optaram por abrir a sua empresa. Então, em Patos, abriu mais de 3.600 novas empresas. 70% destas são MEIs. Abriram muitos salões de beleza, atividades de publicidade, varejo da moda, também obras, né? Muitos pedreiros optaram por abrir sua empresa pela segurança que abrir uma empresa tem, por contribuição social e também para garantir a sua renda, ali, o sustento da sua família. E quais os setores que mais investiram? Por fim, Jéssica conta que agora a expectativa é de avanço para a economia patense. O que a gente observa é que a pandemia, com o avanço da vacinação, o consumidor ele já está se sentindo mais seguro. Então, tem retomado as vendas nas lojas físicas. A gente entende que as vendas virtuais também continuarão. Então, a opção vai ser nas vendas mistas, tanto online quanto presencial. Mas se tem uma boa ótica, esse ano já abriu mais de 300 empresas em Patos de Minas, a gente observa um avanço e uma melhora da nossa economia local. Depois do intervalo, dados do IBGE revelam queda recorde no número de divórcios no Brasil. Você vai ver também que o Grupo Escoteiro São Francisco de Patos de Minas completa 15 anos de atividade. O IBGE divulgou o número de divórcios no Brasil em 2020, primeiro ano aí da pandemia. De acordo com o relatório, houve uma redução de 13%, isso com comparação ao ano anterior. Foram mais de 331 mil separações. A maioria, 75%, precisou da ação da justiça por envolver a divisão de bens e filhos menores de idade. 25% desses divórcios aconteceram de forma extrajudicial, quando ambas as partes entram em um consenso e que pode ser feito em um cartório civil. O número de formalização de união estável também apresentou queda de 26%. Em 2019, foram mais de 1 milhão de casamentos contra 757 mil no ano seguinte. Os casamentos com menos de 10 anos são os menos duradouros, representam mais de 50% dos divórcios no Brasil. A gente muda de assunto agora porque o governador Romeu Zema anunciou em Uberlândia o início de 3 obras na região que somam mais de 100 milhões de reais. As intervenções estão previstas para começar em março deste ano e fazem parte de um pacote de obras para o Triângulo Mineiro. Esse pacote pode ultrapassar 324 milhões de reais para a recuperação
de trechos aqui em Minas Gerais. O anúncio se soma ao leilão do lote 1 do Programa de Concessões Rodoviárias, que contempla o Triângulo Mineiro e também está previsto aí para ocorrer no dia 18 de março. Essa iniciativa trará aí a pavimentação da CMG 462. Além disso, pouco mais de 67 quilômetros da BR-365 ganharão uma faixa adicional à rodovia que terá mais de 11 quilômetros duplicados, assim como a construção de pontes, rotatórias, travessias de pedestres, entre outras medidas nos trechos incluídos nessa concessão. E olha só, ainda não há expectativa para que mais profissionais da educação possam receber aquela verba do Fundeb aqui em Patos de Minas. A secretária municipal de Educação, Sônia Silveira, e o controlador-geral do município, Moisés Ávila da Silva, prestaram esclarecimentos sobre o rateio do Fundeb em tribuna livre na primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de fevereiro deste ano. Recebemos 200 processos ou mais e fizemos análise de cada um, tanto a controladoria, procuradoria, CEMED. Nós temos hoje apenas com 5 processos em análise que realmente geraram dúvidas, mas os demais não. Nós temos diversos, nós temos tanto pessoas que receberam e outras pessoas que não receberam e justificando e mostrando provas, porque não adianta só falar eu tenho direito e não apresentar contra-cheque, tudo que ela recebe. Profissionais da educação alegaram irregularidades a respeito ao Fundeb. O controlador do município declarou em resposta que existem descontos os quais foram feitos, o que segundo ele era obrigatório. Sem dar mais detalhes se os profissionais receberão ou terão direito à verba, em entrevista, o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, se esquivou e afirmou apenas que segue determinação federal. Em relação ao Fundeb, é uma questão que precisa ser verificada junto à controladoria, junto à procuradoria do município. A gente está obedecendo uma legislação federal. A legislação que regulamenta a situação do Fundeb vem de Brasília. A gente só faz o pagamento a quem é de direito. Então a prefeitura não está inventando nada, não está decidindo pagar uma pessoa, não pagar a outra. A gente está simplesmente instrumentalizando aquilo que vem através da lei federal. O que determinar a lei federal será feito sempre. Agora você vai ver que o grupo de escoteiros São Francisco de Patos de Minas completou 15 anos de atividades. Contato com a natureza, trabalho em equipe, ajuda ao próximo e o principal, a diversão. O escotismo ensina tudo isso e ainda consegue formar o cidadão melhor para se viver em sociedade. Em Patos de Minas, um grupo de escoteiros completou 15 anos de existência esse mês. O Grupo São Francisco se formou há 15 anos atrás, né? Iniciou na Igreja dos Capuchinhos, por intermédio do Frei Evandro e vários outros colaboradores. É um movimento totalmente voluntário e ele tem uma sua relevância porque nós tratamos com jovens, né? Nós tratamos com jovens desde 6 anos e meio de idade até jovens até 21 anos. A partir de 21 anos eles se tornam chefe. E nós temos envolvimento em toda a sociedade, no campo educacional. Nós procuramos trazer para esses jovens a melhor condição de vida, de caráter, de formação, junto com os pais, né, que é importante. Nós temos uma comissão de pais e a gente vem desenvolvendo trabalhos, né, social, cultural, ambiental. Na noite desta última sexta-feira, uma missa para comemorar os 15 anos do grupo na cidade foi celebrada como tradição na Igreja dos Capuchinhos, local onde se formou o grupo. O grupo recebeu a bênção do padre e tirou várias fotos em frente à imagem de São Francisco. Isso representa para mim uma força muito grande que me faz crer que não é a idade, que não é o querer de qualquer forma que faz a gente fazer alguma coisa, mas é amor. É o amor que move esse grupo, é o amor que faz a gente abrir o nosso espaço, deixar as nossas coisas em casa e caminhar com esses meninos, virando criança com eles, virando jovens com eles e sendo adulto com eles. Falando em adulto, a mente do Luiz mudou bastante desde quando ele entrou para o grupo há 3 anos atrás. No meu tempo como lobinho, eu aprendi a trabalhar em equipe, aprendi a como sobreviver assim, um pouco mais na selva, e agora como sou escoteiro eu vou começar a aprender a como fazer nós, essas coisas assim. Eu definitivamente me tornei uma pessoa melhor. Por quê? Porque agora eu comecei a praticar uma boa ação todo dia, eu sou mais amigável
e tudo mais. Eu espero que os pais compreendam que não é a televisão, não é só celular que faz a formação de um filho. Isso é bom, é ajuda, mas precisa de algo muito mais, que é saber conviver com os outros e saber distribuir o amor e a aprendizagem uns com os outros, trocando isso dentro do grupo escoteiro. Em comemoração aos 15 anos de fundação, a programação será extensa durante os próximos dias. Haverá outras celebrações religiosas e atividades. Quem tiver interesse em participar dos escoteiros Grupo São Francisco Patos de Minas deve entrar em contato com os organizadores e fazer uma inscrição. Para participar, hoje nós estamos remodelando todo o sistema do nosso grupo em função da nova gestão. Nós temos o Facebook, que é GE São Francisco, Grupo Escoteiro São Francisco. O Instagram também nós temos. Nós temos também um Instagram e um Facebook que é Pais Escoteiros, do Grupo Escoteiro 53MG. E nós temos a nossa sede que fica próximo ao batalhão. Nós estamos remodelando e aqueles que estiverem interessados podem entrar em contato pelo Instagram, direct, podem entrar em contato pelo Facebook ou por intermédio das diretorias, A minha diretoria, no caso, seria por intermédio do meu telefone, 992245928. As crianças, os pais, podem entrar em contato e serão sinalizados. Parabéns ao grupo por esses 15 anos de atividades aqui em Patos de Minas. Daqui a pouco você vai ver que doenças cardiovasculares correspondem historicamente a 30% de todas as mortes no Brasil. E vacinação infantil é retomada em Patos de Minas contra a Covid-19. Porém, na segunda-feira, para o público geral, será interrompida mais uma vez. O Brasil registrou 1.114 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 643.111 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 840, completando 11 dias acima da marca de 800. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 12%, indicando tendência de estabilidade dos óbitos decorrentes da doença. O país também registrou 122.748 novos casos conhecidos de Covid-19 em 24 horas, chegando ao total de 28.064.224 casos diagnosticados confirmados desde o início da pandemia. Já em Minas Gerais, 3.101.011 casos confirmados. Deste total, 2.862.418 casos já se recuperaram. 179.598 pessoas estão sendo acompanhadas. Do total, desde o início da pandemia, 58.995 mineiros perderam a batalha para a Covid-19. Vamos agora aos dados da Covid-19 em Patos de Minas em tempo real com o painel coronavírus. Segundo os dados, nós temos neste momento 872 pessoas se recuperando da Covid-19 em casa. Desde o início da pandemia, 27.739 casos confirmados. Deste total, 26.276 pessoas já se recuperaram. 572 pessoas de Patos de Minas perderam a vida decorrentes da Covid-19. Quando a gente vê nesse quadro também, nós temos 13 pessoas de Patos de Minas em leitos clínicos e 6 pessoas aqui de Patos estão em leitos de UTI. Quando a gente gira a tela desse painel coronavírus fornecido pela Prefeitura de Patos de Minas, nós temos 19 pessoas fora de Patos de Minas internados na cidade em leitos clínicos e 15 estão em leitos de UTI. E olha só, neste domingo será retomada a vacinação infantil, primeira dose para aqueles que ainda não tomaram a vacina. A vacinação desta vez tem como alvo crianças de 5 a 11 anos completos. Ao todo serão disponibilizadas 1.300 vacinas. A vacinação vai acontecer no ginásio 2 do Unipan. Já a partir de terça-feira, a aplicação das vacinas para todos os públicos deve acontecer nas unidades de saúde da família, ou seja, no posto de saúde aí do seu bairro.
E lembre-se, se você testou positivo para a Covid-19, deve tomar a dose que você necessita após 30 dias, conforme já orientou a secretária de Saúde de Patos de Minas. Por falar em vacinação, já a partir do dia 21, ou melhor, no dia 21, nessa próxima segunda-feira, não terá vacinação contra a Covid-19 em Patos de Minas. A vacinação está suspensa em razão das equipes que estarão se transferindo para os atendimentos para as 18 unidades de saúde da família. Vamos mudar de assunto? Olha só, as doenças cardiovasculares correspondem historicamente a 30% de todas as mortes no Brasil. Mas na pandemia, esse percentual aumentou. É que muita gente com problemas como hipertensão, diabetes e outras comorbidades que afetam o coração deixaram de realizar os acompanhamentos necessários, o que agravou potencialmente as doenças. E segundo a Organização Mundial da Saúde, as cardiopatias respondem por 1/3 das mortes de mulheres no mundo. São 8,5 milhões de óbitos por ano, ou seja, mais de 23 mil mortes por dia. Hipertensa, Luzia sofre de insuficiência cardíaca. Durante toda a pandemia, ela seguiu à risca todos os cuidados e o fica em casa, mas sente falta do acompanhamento médico no consultório para o controle da doença. Para este ano, ela chegou até a fazer um reagendamento das consultas, mas agora está ainda mais receosa com a nova onda da Ômicron. Eu preciso de fazer um acompanhamento anual, porque a hipertensão abre portas para um monte de outras comorbidades, né, como diabetes, colesterol, entupimento de artéria, mas o medo, confesso a você que o medo me sobrepôs, e eu fiquei 2020, 2021 em casa. Atualmente, 30% das mortes em todo o país são em decorrência das doenças cardíacas. São cerca de 1.000 óbitos diariamente, panorama que foi agravado em função da pandemia da Covid-19. Até novembro de 2021, mais de 360 mil brasileiros morreram de doenças cardiovasculares. A maior parte das vítimas na faixa etária entre os 70 e 79 anos. Um aumento de quase 7% nas mortes por doenças do coração no mesmo período em relação a 2020. Na avaliação deste médico, o receio da contaminação também tem feito muitos pacientes negligenciar as suas rotinas de saúde, deixando de ir ao médico e protelando exames. Nós temos 2 fatores que levaram ao aumento das doenças cardiovasculares no nosso país. Primeiro, o pânico que foi disseminado e todo mundo tinha medo de chegar na porta do hospital com medo de pegar o Covid. Segundo, porque serviços que deveriam ter mantido uma estrutura para atendimento daquelas doenças crônicas que necessitam atendimento, acabavam fechando e só atendendo Covid. A expectativa agora é de que os pacientes possam, em breve, voltar aos consultórios para fazer o acompanhamento médico. Esta campanha, desenvolvida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem o nome de Parou Por Quê? Procura conscientizar a população da importância dos exercícios e dos exames de rotina na prevenção das doenças cardiovasculares. Durante a pandemia, muita gente com doenças crônicas perigosas relaxou sua rotina de saúde ou simplesmente abandonou. Mas parou por quê? Daqueles que já tinham doença cardíaca, se eles deixarem de procurar o seu médico, não fazer os controles direitinho, o coração acaba ficando mais fraco decorrente do quê? Decorrente da pressão que não está bem controlada, decorrente do diabetes que ficou descompensado e o paciente não foi procurar fazer os exames de laboratório para controlar. Então tem tudo isso. Além do que a própria pandemia, a própria Covid, ele pode afetar o coração. O médico também destaca a importância de se controlar frequentemente a pressão arterial. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, apenas 30% dos brasileiros medem e têm regularmente a pressão controlada. A hipertensão e o colesterol elevado são situações que o paciente não sente nada. Então ele acha que não sente nada e não toma remédio.
Em 2 minutos aqui no NTV News, você vai ver os detalhes dos jogos do Campeonato Mineiro neste sábado. Agora a gente fala de futebol. A URT e a América entraram em campo neste sábado às 4h30 da tarde no estádio Zama Maciel, aqui em Patos de Minas, em jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro. O placar final foi de 0-0. O primeiro tempo de jogo foi de poucas finalizações. A primeira veio logo no início pela equipe da URT. Na sequência, um lance de cabeça deixou 2 jogadores caídos no chão, um do Trovão Azul e outro do América. Aos 11 minutos, um lance perigoso quase deixou a equipe veterana em desvantagem, mas a bola passou direto da linha do gol. O time do Coelho ainda tentou um novo lance, mas também sem balançar a rede. Iago Martins tomou cartão amarelo após cometer uma falta. Na metade do jogo, mais uma tentativa do América deixou 2 jogadores caídos, sendo necessária a assistência da equipe médica. Aos 36 minutos, um novo lance da URT quase aumentou o placar, mas nada de sacudirem a rede. No finalzinho do primeiro tempo, outra finalização do time da casa, mas o primeiro tempo ficou no 0-0. Segundo tempo foi mais agitado, com um time mais agressivo para o URT. Mas a finalização veio por parte do América, logo no início da partida. O primeiro lance da URT veio aos 12 minutos, com a sequência de 2 escanteios, mas também sem marcação de gol. Quase na metade do jogo, a URT fez uma nova cobrança, mas a bola passou longe do travessão. Outra tentativa veio poucos minutos depois, também pela URT. Outro lance foi aos 33 minutos, mas também sem sucesso. Pouco após os 40 minutos, o América também tentou aumentar o placar, mas a jogada não finalizou com gol para a equipe adversária. Nos acréscimos, uma cobrança de falta a favor do América deixou a equipe da URT em perigo, mas a defesa de Gustavo salvou a equipe de um placar ruim. Fim de jogo em 0 para o URT e 0 para o América. Fizemos um bom jogo, né? Os jogadores se empenharam o tempo todo, procuraram o gol, tivemos chance de fazer o gol, né? O único detalhe é que no segundo tempo, faltando os últimos 10 minutos, o América se atirou um pouquinho mais e nós deixamos um setor do meio campo meio que vulnerável ali, né? Foi onde eles cresceram no jogo. Mas num contexto geral, para nós foi bom resultado, né, cara? Se empatar com o América não deixa de ser um bom resultado. Nós somos 7 pontos, o último, que é o Pouso Alegre, tem 3, nós abrimos 4 pontos deles, né? Então numa reta final, faltando 3 jogos, é complicado tirar, né? E agora é nós darmos essa sequência aí, mas não deixa de ser um bom resultado, quer dizer, você ganha do Atlético, empata com o América, são 4 pontos, ganhos de time grande, que assim, os times pequenos é difícil conseguir, né? E nós conseguimos esses pontos aí. Com esse resultado, vamos agora então à tabela do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro ocupa a primeira posição com 18 pontos, seguido pelo Atlético Mineiro e Atlético com 16 pontos cada um. Em quarto lugar está o América com 14 pontos, já o URT está em 9º lugar com 7 pontos neste campeonato. Cruzeiro e Vila Nova se enfrentam neste domingo no Independência, a partir das 11 horas da manhã, pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro. Dependendo do resultado, a classificação pode mudar, uma vez que o Atlético tem desafio marcado também amanhã, mas desta vez pela Supercopa do Brasil. Atlético e Flamengo irão se enfrentar neste domingo às 4 horas da tarde na Arena Pantanal, em Cuiabá. O duelo envolve o campeonato, ou melhor, o duelo envolve o campeão, melhor dizendo, brasileiro e da Copa do Brasil contra o vice-campeão nacional. A gente muda de assunto agora porque há 50 anos
Em 19 de fevereiro de 1972, era realizada a primeira transmissão de um programa a cores pela TV brasileira. Com imagens da TV Difusora de Porto Alegre, foi transmitida a Festa da Uva de Caxias do Sul, com narração do Cid Moreira, que por anos comandou o Jornal Nacional. Em 31 de março daquele ano, o novo padrão de transmissão com cores, chamado PAU-M, foi oficializado. O advento das cores elevou a televisão a outro patamar, dando mais emoção ao telespectador. A história da televisão no Brasil, entretanto, começou quase 20 anos antes da chegada das cores. Ainda na primeira metade do século XX, já eram realizadas transmissões experimentais pelo país. Mas foi em 18 de setembro de 1950 que foi inaugurada por Assis Chateaubriand a TV Tupi de São Paulo, a primeira emissora brasileira e a primeira da América do Sul. Com programações em preto e branco e ao vivo, a emissora transmitia programas educativos, informativos, pronunciamento do presidente e apresentações musicais. O primeiro telejornal brasileiro foi ao ar no dia 19 de setembro daquele mesmo ano. Pois é, gente, televisão é isso, forma de entretenimento e informação. E nunca se fez tão necessário informações fidedignas como agora. E nesses 50 anos de televisão a cores no Brasil, a NTV mais uma vez reafirma o compromisso de levar a você todas as informações verdadeiras, para que assim você seja capaz de ter a sua própria opinião. Você pode rever nossa programação no patosja.com.br, no ntv.tv.br e nas redes sociais, @NTV Patos de Minas. Obrigado pela sua companhia, uma excelente noite, bom final de semana e nós voltamos a nos encontrar na próxima semana. Juízo, boa noite.